Uma notícia triste, hein? Essas agências de imigração dos Estados Unidos cada vez registrando violência, mais violência. Tiroteio aterroriza a agência de imigração em Dallas, nos Estados Unidos. Atirador se matou. Socorro. Amadeu, isso aconteceu hoje cedo, antes das 7 da manhã. Um homem abriu fogo contra uma van que estava perto, uma van na delegacia da agência de imigração em Dallas, no Texas. O homem matou 2 detentos, 2 imigrantes, né? Os 2 detentos eram 2 imigrantes, e há um terceiro hospitalizado em estado gravíssimo. Segundo a polícia, o atirador se matou. O FBI informou que encontrou balas não usadas perto do agressor e que essas balas, acho que a gente tem a foto aí dessas balas, elas tinham mensagens contra a agência de imigração, que o nome oficial é Agência de Imigração e Fiscalização Aduaneira. Tinha a frase escrita anti-ICE, que é assim que é as iniciais ICE, anti-ICE, as imagens das balas. É essas aí. Segundo o FBI, tinham essas mensagens aí gravadas. O FBI também confirmou que está investigando o ataque como um ato de violência direcionada. Até há poucos minutos, as autoridades americanas não haviam divulgado o nome das vítimas, disseram apenas que nenhum policial foi ferido, confirmando só os imigrantes, só 3 detentos, 2 morreram, um está em estado grave. A polícia também, as autoridades também não divulgaram quem é o atirador, não divulgaram o nome dele, mas provável, ainda não confirmado, tá? Pode ser que seja um americano branco de 29 anos, mas isso não está confirmado. E ele teria disparado de um telhado próximo. A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, a Kristi Noem, ela culpa o discurso da extrema-direita, aliás, da extrema-esquerda, pelo que aconteceu, por esses ataques que ela diz que tem aumentado os ataques contra agências e agentes da imigração dos Estados Unidos. Ela culpa o discurso da extrema-esquerda, que, segundo ela, demoniza os agentes. Esse é o terceiro tiroteio em delegacias de imigração ou patrulha de fronteiras só no estado do Texas. Teve um no dia 4 de julho, um grupo atacou um centro de detenção em uma cidade do Texas, em Fort Worth. Um policial foi baleado no pescoço, ele sobreviveu. Dias depois, teve um outro ataque, um grupo abriu fogo contra uma instalação da patrulha de fronteiras em outra cidade no Texas, em McAllen. Um policial matou o atirador, 2 policiais ficaram feridos e um funcionário da patrulha também foi ferido. E no mês passado, em agosto, um homem foi preso. Acho que a gente tem imagens desse homem aí, ele algemado, ele foi preso, ele dizendo que tinha uma bomba, que ia explodir uma bomba também nessa agência de Dallas, nessa agência que aconteceu o ataque hoje, Amadeu. A gente está vendo aí as fotos, o homem foi preso, acusado de ameaças terroristas. Amadeu. Você vê um povo americano já muito marcado por atos semelhantes a esse, faz parte da história deles. E aí o momento em que isso fica mais forte é quando a agência de imigração age com violência. Socorro já trouxe aqui a abordagem que eles fazem com as pessoas, vão encapuzados, usam armas, algemam, qualquer Os vídeos que o governo publica. Isso. Já provocou revolta de moradores em várias cidades, também a Socorro já trouxe aqui essa revolta. E aí, num país que já tem esse histórico de pessoas que deflagram individualmente operações violentas. Arma na mão de todo maluco. Todo maluco tem direito a andar armado nos Estados Unidos. Então, o coquetel está pronto para a gente dar essas notícias quase que semanalmente aqui e no mundo, quer dizer, que o mundo todo noticia o que acontece aí quase que semanalmente, Franci. É triste, Amadeu. O que se percebe é uma estrutura de governo que fomenta a violência, que fomenta o ódio.
Então, uma estrutura de governo ali capitaneada pelo Donald Trump, que coloca esse temor, inclusive, nos imigrantes por conta dessa atuação da agência. Não dá para justificar nenhum ataque, seja ele em qual nível for, mas enquanto essa temperatura relacionada a uma violência fomentada também pelo Estado continuar nas alturas, infelizmente, esses casos continuarão sendo replicados, porque já acontecem nos Estados Unidos por ser um país com uma política armamentista, em que todo mundo tem acesso a armas desde a infância, mas que com esse governo, com a estrutura que se tem atualmente, esse discurso é replicado ainda com mais veemência e, infelizmente, Amadeu, não será o último caso que nós noticiaremos. E vamos aqui deixar claro, os americanos, eles normalmente foram forjados na guerra. Ora, começou com a Guerra da Independência, depois a Guerra da Secessão, o Norte contra o Sul. Então é sempre assim, eles derramaram sangue o tempo todo, e em vários momentos, atentados, todo mundo armado. Então esse caldo de cultura deles já leva para essa situação. E ainda vem ontem, como a Socorro trouxe aqui, naquele discurso do Trump, ele desumaniza os imigrantes. O que ele disse é que nos governos anteriores, ele citou o Biden, milhares de pessoas vindas de outros países, trazidas de manicômios, de presídios, pessoas que vinham para drogar, assassinar e estuprar os americanos e desvirtuar todos os valores de vida do padrão americano. Então, ele desumanizava, naquele discurso, todos os imigrantes, e conflagrando ainda mais um momento que já é delicado. Fecha para a gente, Alessio. Receita de bolo pronto, Amadeu, porque o que se foi plantado durante décadas de anos nos Estados Unidos foi justamente esse comportamento violento, esse discurso, é uma política pública, eu considero inclusive como uma política pública essa crescente de violência, essa escalada de violência nos Estados Unidos tem todo um histórico, tem todo um pregresso, tem toda uma construção, ou seja, não é do nada. Inclusive, você bem citou no começo, Amadeu, de que isso, infelizmente, já virou rotina nos Estados Unidos. Estarrece, porque, óbvio, um tiroteio em que mate uma, duas, independente do número de pessoas, é estarrecedor, mas não assusta, não surpreende, porque, infelizmente, acaba sendo parte ali de um cotidiano quase dos Estados Unidos, porque é bem verdade que qualquer pessoa pode chegar numa loja, comprar sua arma e cometer um ato como esse. E como todo mundo está armado, a violência é de lado a lado, mais forte de um lado do que do outro, mas todo mundo acaba entrando nisso. Vamos agora a Socorro